Boa noite, senhores. Aqui quem fala é Luiz Fernando Salvaterra e bem-vindos à primeira aula do curso de Android. Bom, pessoal, na primeira aula a gente vai abordar quais são os requisitos para a gente preparar a nossa máquina para desenvolver em Android, tá? São alguns requisitos básicos aí que quem já está acostumado com programação Java vai tirar de letra, só que são alguns pontinhos configuráveis meio chato. O primeiro requisito é a gente baixar o JDK. Para quem não sabe, JDK é a abreviação de Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento Java, que contém as bibliotecas, as classes e tudo que a gente precisa para desenvolver em Java. O Android, o kernel dele é baseado em Linux, tá? Todo o back-end dele, os processos, as threads, são todas gerenciadas por um kernel em Linux. Porém, todas as aplicações que rodam em cima dele são feitas em Java. No Android tem um ponto muito legal que eu principalmente mexendo com Android e com iOS, eu acho um diferencial tremendo. É que todas as aplicações, independentes de serem nativas ou não, elas possuem a mesma arquitetura e elas conseguem se comunicar da mesma maneira. Portanto, não tem uma diferença de uma aplicação desenvolvida por você ou uma aplicação nativa, como o browser do aparelho, ou o discador, agenda de contatos, enfim. Então vamos lá. Primeiro passo é a gente entrar no site da Oracle e baixar o JDK. O link do site vai estar na descrição do vídeo, e assim que a gente entra nesse link, a gente tem duas opções: baixar o NetBeans com o JDK ou só o JDK. Bom, como a gente não vai desenvolver para a web, a gente vai baixar só o JDK mesmo. A gente vai clicar aqui em Download e vai procurar a JVK que mais se adequa ao nosso sistema operacional. Quem está usando o Linux vai baixar o do Linux, quem está usando o Mac baixa o do Mac, quem está usando o Windows baixa o do Windows. Eu não vou baixar porque a minha máquina já está configurada com o Android Studio, tá? Mas basicamente é você baixar o exe, caso você esteja no Windows, instalar dando Next, Next, Next e finalizar, não vai ter problema nenhum. Tendo instalado e configurado, a nossa máquina já vai ter o JDK configurado certinho, então a gente vai passar para o segundo passo, que é baixar o Android Studio. O Android Studio é a ferramenta oficial para desenvolvimento em Android. Existem muitas pessoas que ainda utilizam o Eclipse, porém o Google já não dá mais suporte para o Eclipse, tá? Eu particularmente já usei as duas e prefiro muito mais o Android Studio, tanto em relação a recursos, auxílio para debug, o pré-visualizador dele é excelente e o Google sempre está lançando updates. O Android Studio ele foi desenvolvido em conjunto, junto com a IntelliJ, também é uma fábrica de software que desenvolve bastante IDE aí para desenvolvedores. Então a gente vai utilizar o Android Studio como ferramenta de trabalho aqui, tá? Então ele vai começar o download aí bem tranquilo. E ao terminar também é o mesmo esquema. A gente vai dando Next, Next, Next e instala o Android Studio. Uma vez instalado, a gente está pronto para começar o desenvolvimento. Então vamos ter a nossa primeira experiência aí com o Android Studio. Vou fechar aí o meu projetinho que já estava aberto. E pronto. Essa é a tela inicial do Android Studio. Atualmente ele está na versão 2.1, só que aqui eu utilizo o canal estável do Android Studio. O que significa isso? O Google ele disponibiliza diversos canais para a gente usar o Android Studio. A gente tem o canal estável, que tem sempre uma versão da IDE que não tem bugs, que é uma versão segura para você ter o desenvolvimento do seu aplicativo no modo prático e do modo rápido. A gente tem o Canary Channel, que é um canal um pouco mais para teste, e eles disponibilizam algumas versões da IDE que ainda não estão finalizadas. Alguns recursos beta, uns editores de layout diferente. Fica aí a critério do desenvolvedor se ele quiser testar as novidades do Google. Aqui eu sempre utilizo para desenvolver a versão estável porque eu sei que ela não vai me deixar na mão. Então aqui a gente tem algumas opções que o Android Studio dá. Primeiro ele dá para a gente começar um novo projeto, para abrir um projeto existente do Android Studio, para importar projetos. Essa opção é bem importante para quem tem projetos legados do Eclipse e de algumas outras IDEs que vocês utilizavam para desenvolver em Android. Tá? Ele consegue fazer a compatibilidade do Eclipse e trazer o projeto para o Android Studio. Ou aqui dá um import em alguns exemplos de código que a gente também tem. E essa opção aqui é para a gente baixar de um Git ou de algum servidor que a gente usa para fazer o controle de versionamento. Então aqui a gente vai clicar no Start a New Android Studio Project, para a gente criar um novo projeto. E aqui ele dá alguns campos para a gente. Quais são os campos que ele precisa?
O application name, que é basicamente o nome do aplicativo, então você pode colocar o nome que você quiser, que a gente vai usar no teste. E o company domain. O company domain é interessante a gente ter um pouco de atenção para ele. Por quê? Esse company domain ele vai ser utilizado para gerar o package name. O package name ele é o identificador para o seu aplicativo na Play Store. Para quem não sabe, a Play Store é a loja de aplicativos oficial do Android, tá? Então qualquer aplicativo que você vai buscar, geralmente você busca lá. A não ser, é claro, pelos aplicativos de terceiro, que tem sites para download, que você baixa diretamente o APK. Então o package name vai ser um identificador para o seu aplicativo dentro da Play Store. Tá, mas o que isso tem de importante? O fato é que ele tem que ser único. Não pode existir um outro package name idêntico ao seu na Play Store. Caso isso aconteça, a hora que você for publicar a sua aplicação na Play Store, o Google vai barrar, dizendo que já existe um package name com esse nome para outra aplicação na loja. Então isso é muito importante a gente se atentar aí para não acontecer eventuais erros na hora de publicar o aplicativo e tudo mais. Então como é gerado o package name? Basicamente ele pega o company domain e concatena com o application name. Tá, mas eu não quero isso, eu quero editar meu package name. É só você clicar aqui no edit e a gente consegue tirar ou editar e deixar do jeito que quer. Como que é uma aplicação teste, eu acho que não vai ter problema esse package name, até porque a gente não vai publicar ele na loja, né? O Project Location basicamente é a localização dentro do seu computador. Então você pode selecionar a pasta que você mais se adequa aí. Então a gente vai clicar em Next. E aqui a gente vem para Target Devices. Essa tela também é bem importante. Por quê? É nela que a gente configura o mínimo SDK. Tá, Luiz Fernando, mas o que é o mínimo SDK? O que significa isso? Entende-se como mínimo SDK o seguinte. Aqui a API está level 15. O que é a API? É a versão do Android. Então, basicamente, para desenvolvedor, a gente não desenvolve voltado para nome de Android. A gente não desenvolve para o Android Ice Cream, para o Jelly Bean, para o Lollipop, etc. A gente sempre desenvolve voltado para APIs de número. Então, a API level 15 corresponde ao Android 4.0.3, que é o Ice Cream Sandwich. Então, o que isso significa? O meu mínimo SDK é a API 15. Quer dizer o seguinte, que quando você for instalar a sua aplicação em algum dispositivo Android, ela só vai rodar em dispositivos do Android 4.0.3 em diante. Se você tentar rodar em um Android 3.0, por exemplo, ele já não vai rodar, porque o seu mínimo SDK, ou seja, o mínimo requerido para rodar o seu aplicativo é o Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Por que existe essa diferença de versões, essas API level? Basicamente, quando sai uma versão nova do Android, eles incrementam muitas coisas, muitas funcionalidades, muitos recursos novos, bastante coisa nova é incrementada cada versão da API. A partir do Android 3.0, que é o Honeycrab, eles otimizaram o Android para tablets. Então, quem desenvolvia para tablets naquela época não tinha os recursos que tinham nos Androids anteriores. Então, eles eram obrigados a usar a API do Android 3.0 e assim por diante. O restante não importa para a gente, porque a gente não vai desenvolver para Wear, nem para TV, nem para Glass. Então, a gente pode dar Next aí. Aqui ele dá pra gente alguns templates de Activity. A gente já vai entender o que é Activity nas próximas videoaulas, tá? Mas não se preocupem com isso agora. Basta selecionar Input Activity e dar um Next. Aqui também a gente não se preocupa. Basicamente é o nome do arquivo que ele vai criar e o nome do seu respectivo layout, tá? A gente também vai entrar em detalhes aí a seguir. Então pode dar um Finish aí. Basicamente o que ele vai fazer agora? Ele vai compilar o projeto, vai deixar as classes prontas aí pra gente conseguir trabalhar, utilizando o Gradle, que é o gerenciador de build oficial do Android Studio. Para quem já mexeu com Java, ele é similar ao Maven, tá? Ele consegue gerenciar dependências, consegue baixar as bibliotecas, consegue dar build aí tudo de forma automatizada. Tem algumas particularidades que a gente também vai ver, mas é tudo bem tranquilo, ele é bem parecido com o Maven. Então terminando, vamos esperar aqui ele terminar de dar o build e a gente já prossegue aí com a aula. Pronto, senhores, o projeto já terminou de dar o build e um fato importante que eu quero ressaltar é que na primeira vez que o Android Studio abre e ele vai configurar, compilar o seu projeto, é muito importante você ter uma conexão com a internet ativa, tá? Por quê? Porque o Gradle ele vai baixar as bibliotecas necessárias para compilar o seu projeto. No caso, a gente está precisando da biblioteca do suporte do App Compact.
Então ele vai procurar dentro do seu computador. Como é a primeira vez que você está executando o projeto Android, ele não vai achar. Então ele vai ter que baixar isso da internet. Caso ele não consiga baixar, ele vai dar um erro e você não vai conseguir compilar o seu projeto e nem ver ele da forma estruturada que a gente está aqui. Certinho? Então vamos dar uma passada geral aqui no Android Studio, vamos conhecer um pouco da IDE, ver o que ela oferece para a gente. Bom, os menus aqui em cima eu não vou dar muitos detalhes, vocês dão umas clicadas aí e vê o que cada coisa faz. Do lado esquerdo aqui a gente tem o Project Navigator, que quem já desenvolve para Java Web já está bem acostumado, mas quem não está acostumado não tem problema. Vamos dar uma passada geral aqui. Bom, então aqui a gente tem a módulo de visualização, modo Project, que basicamente ele mostra a nível hierárquico aí as pastas, os arquivos e tudo mais. Geralmente eu utilizo esse modo para ver as pastas de resolução do Drawable, que a gente coloca as imagens e recursos e tudo mais. Caso contrário, raramente eu uso esse módulo de visualização. O modo de visualização mais utilizado é o modo Android, que ele já compacta aí os arquivos, coloca umas pastas bem mais simples e a gente consegue achar os arquivos de modo mais fácil. Então a primeira pasta que a gente encontra é a pasta Manifest. Dentro dela a gente tem só um arquivo, o Android Manifest. O que é o arquivo Android Manifest? Ele é um arquivo de configuração para o seu aplicativo. Dentro dele você vai encontrar informações extremamente importantes para você compilar o seu app, como o package name. Caso a gente mude o package name aqui, a gente vai mudar na aplicação inteira, tá? Então esse aqui, o Android Manifest é um modo meio que rápido para a gente depurar e refatorar o nome do package name. Então aqui a gente tem uma tag Application. O que é essa tag Application? Tudo que tiver dentro dela vai pertencer à sua aplicação, tá? Então aqui a gente vê uma tag Activity. Lê-se quando a gente vê a palavra Activity, vocês podem imaginar traduzir basicamente para a tela. Então, quando vocês vê a palavra Activity, traduza para a tela. Então, toda a tela que a gente vai ter no nosso aplicativo, a gente tem que declarar ela aqui. Porque aí, a hora que o Android for abrir o aplicativo, ele vai buscar no manifest e vai falar, opa, o aplicativo teste tem 3 telas que estão declaradas aqui. Então, essas 3 telas terão que abrir para o usuário final. A tag Application é uma tag geral, tá? Ela tem um tema e tem algumas configurações que a gente vai ver no decorrer do curso. Então, basicamente, o Android Manifest é só para configuração. E vocês repararam que o Android Manifest está dentro da pasta App. Ah, Luiz Fernando, mas por que tem uma pasta App dentro do meu app? É meio redundante isso aí, não é não? Na verdade, não. O Android, ele subentende que você pode desenvolver tanto para app, quanto para wearable, quanto para TV, e por isso ele separa nesses módulos. E aí ele dá um módulozinho aqui para a gente. Então, se a gente tivesse o mesmo dispositivo, o mesmo projeto, teste, desenvolvido para wearable ou para TV, ele estaria em outra pasta aqui com o mesmo nome. E a gente conseguiria trocar o módulo aqui. Opa, vou rodar meu aplicativo no relógio. Aí você seleciona aqui e dá um play. Como a gente só tem o aplicativo, ele só tem o módulo app configurado. Logo depois disso, a gente tem a nossa pasta Java. A pasta Java ficou meio confuso aqui porque a gente deu o nome da nossa aplicação de teste, né? Então ficou teste, 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 teste. As pastas que tem entre parênteses são os qualificadores. Então a gente tem uma pasta Android Test e Teste. Essas duas pastas são para desenvolvimento voltado a teste, né? O TDD que a gente chama. Então vocês não precisam se preocupar com ela agora. A gente vai ver isso mais para frente. A única pasta que interessa para a gente é que não tem nada entre parênteses, que é a primeira. Dentro dessa pasta a gente só tem um arquivo, a main activity. Como eu disse anteriormente, toda hora que você vê a palavra Activity, traduza como tela. E main é porque é a tradução de principal, né? Então é a tela principal da aplicação. Como que eu sei que é a tela principal da aplicação? Se a gente voltar aqui no Android Manifest, a gente vai ver que ele tem como categoria o Launcher e a Action Main. Ou seja, a categoria Launcher indica para o Android que ao clicar no ícone na tela do Android, vai ser essa tela que ele vai abrir. E a Action Main indica que ele vai estar presente na lista dos ícones dentro do Android. Então é basicamente isso que faz essas duas linhas de comando aqui. Então voltando para a nossa Activity, o que ela tem? Ela tem um método onCreate. Tá, Fernando, mas de onde que veio esse método onCreate? O que esse troço faz? Que loucura, isso não tem nada a ver com Java. Calma lá que eu vou explicar. O método onCreate,
ele é um método que faz parte do ciclo de vida da Activity. A gente vai ver mais sobre o ciclo de vida da Activity em uma aula especial aí, justamente só para Activity. Mas, basicamente, ele é chamado toda vez que a tela é requerida pelo sistema e toda vez que a tela é criada. Então, o que ele tem aqui? Ele tem a chamada do super para chamar o método da superclasse do AppCompact. E ele tem um método chamado setContentView e uma baboseira aqui entre parênteses. O que quer dizer setContentView? Ele quer dizer o seguinte: olha, Android, eu não sei desenhar nada na tela. Então, por favor, desenhe a tela que está nesse caminho aqui. Então, o Android vai procurar esse arquivo e vai devolver e desenhar na tela. Mas como que a gente acha esse arquivo aqui, Luiz Fernando? Onde que eu procuro esse troço doido aí? Então, vamos lá. Ele começa pela classe R. A classe R, a gente nunca mexe nela. Ela é autogerada e autogerenciada pelo próprio Android Studio, tá? Porque, basicamente, ele cria uns IDs para conseguir pegar os arquivos de forma automática. Então, nunca se preocupe com ela. Mas, basicamente, ela é a abreviação de res. Tá, o que é res? Se a gente ver aqui no Project Navigator, a gente vai ver uma pasta res aqui. Dentro dessa pasta res, a gente tem várias outras pastinhas. Então, vamos lá. O R equivale ao res. E depois, o que a gente tem? A gente tem um layout, ponto layout. Vamos lá, dentro de res, layout. Opa, estamos entendendo o negócio aqui. Dentro de layout, a gente tem um outro arquivo chamado ActivityMain. É justamente o que ele está puxando aqui, ó, ActivityMain. Então, se a gente der um Ctrl clique nele, ele vai abrir o arquivo. Então, é uma forma bem intuitiva de buscar arquivos aí. Isso não funciona só com layout, tá, pessoal? Ele também serve para arquivos, para strings, para imagens e para diversos outros tipos de recursos que o Android utiliza. Então, sempre que a gente for utilizar um recurso nas nossas classes Java, a gente vai chamar pela classe R ponto e o qualificador. No caso, a gente está chamando um layout, a gente chama pelo ponto layout para ele buscar no ponto layout. Se a gente fosse necessário utilizar uma string, a gente usar o R.string e ele usar a pasta string. Se a gente tivesse uma imagem dentro da pasta drawable, a gente ia usar o R.drawable e o nome da imagem que ele conseguiu. Tá, mas o que tem dentro desse arquivo ActivityMain? Vamos lá. Ele abriu aqui um editor de layout gráfico. Eu não gosto muito desse editor porque geralmente quando a gente coloca componente dentro dele clicando e arrastando, ele gera muito código porco. Mas fica aí a critério de vocês, tá? Eu utilizo mais a aba text aqui embaixo. Dentro da aba text, a gente consegue ver o código do nosso arquivo de layout. E o que tem dentro desse código, desse arquivo de layout? Basicamente ele tem um layout py, que é o Relative Layout, que a gente também vai ver mais com detalhes, e uma tag TextView. Como vocês já devem ter imaginado, a tag TextView serve basicamente para escrever textos na tela. O que a gente tem aqui na tela? Um Hello World. O que esse Hello World faz? Ele escreve um Hello World na tela, bem tranquilo, e esse componente ele tem dois atributos aqui que a gente está vendo. O que são esses atributos? O Android ele não sabe como desenhar os componentes na tela, como eu já expliquei para vocês. Ele chama o método setContentView para puxar o layout e desenhar na tela. Depois que ele puxa esse layout, o Android tem que saber como desenhar esses componentes. Então, o que ele precisa saber? No mínimo, ele precisa saber a altura e a largura. A altura é representada pelo height e a largura pelo width. Tá, mas o que são esses dois atributos aí do lado? Basicamente no Android a gente tem três opções, na verdade. Ou o componente ele ocupa todo o espaço disponível para ele, pelo mathParent, que é esse atributo aqui. Então com o mathParent ele vai ocupar toda a tela, tá? Se a gente der um clique aqui, a gente percebe que ele vai até o fim na largura. E se a gente colocar na altura aqui, a gente também vai ver que ele ocupa até a altura. Olha lá, ele ocupa toda a altura. Deixa eu fechar esse errinho aqui no Android Studio. Ele ocupa todo o espaço na tela disponível. Por que ele não está ocupando toda a tela? Porque a gente tem umas margens aqui no Layout Py. O Wrap Content,
que fala para o Android: olha, Android, eu quero desenhar esse texto na tela, mas só ocupe o espaço necessário para desenhar ele. Se for uma string maior, ocupa um espaço maior. Se for uma string menor, ocupa um espaço menor. E aqui na tag text, é lógico, a gente consegue printar aí um texto. E a gente consegue ver aqui no preview aqui do lado, no visualizador, como que ele está ficando. Vou dar um zoomzinho aqui para a gente ver melhor como que ele fica na tela. Então, basicamente é isso. Eu vou startar o emulador aqui para a gente ver a nossa aplicação rodando no emulador, como que vai ficar. Pronto, pessoal, instalei o emulador aqui, já está tudo rodando. Para quem tiver curiosidade sobre mais informações do Genymotion aí, eu vou deixar o link na descrição. Basicamente ele é bem simples de instalar, tá? Ele é um next, next, next aí, o emulador já está rodando. Ou quem quiser utilizar o emulador do próprio Android Studio também é tranquilo. Então agora a gente vai rodar aí a primeira aplicação. Para rodar, é só clicar nesse botãozinho Run aqui, verdinho. Então a gente vai clicar nele, ele vai abrir uma janelinha para a gente. Primeiramente, lógico, ele vai dar uma compilada no projeto, ver se não tem nada novo. E vai ver o que tem para rodar. Caso não tenha alterações nenhuma, ele vai passar e dar um show na Activity. Então se a gente abrir o nosso Android Studio aqui, porra, viado. Pronto, pessoal. Agora que o emulador já está startado, a gente vai rodar a nossa aplicação, que é basicamente clicar nesse botão Run aqui. Ele vai dar a lista de dispositivos conectados ou emuladores. Aqui tem o meu celular, o emulador do Genymotion, que eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram instalar um emulador um pouco mais leve. Ele é bem tranquilo de instalar, é só dar um Next, Next, Next. E o próprio emulador do Nexus, que é do Android Studio. Então aqui a gente vai selecionar o nosso emulador do Genymotion. Vocês podem ver que tem a API Level 19, como a gente já explicou, que é o Android 4.4 KitKat. Vamos dar um OK. O que o Android vai fazer? Vai pegar todas as nossas classes, juntar tudo num pacote só e dar um launch na tela. Prontinho. Está aqui a nossa primeira aplicação rodando com o nosso texto que a gente pode ver aqui, ó, Android Studio. Olá. Olá, Android Studio. Tá, Luiz Fernando, mas da onde que ele pegou essa cor azul? Essa cor azul, lembra que eu te falei da pasta res? Dentro da pasta res, a gente tem uma pasta escrito values, e dentro da values a gente tem um arquivo colors. Essas colors, elas são utilizadas pelo Android para setar as cores dos componentes. Isso que a gente está vendo aqui em cima é chamado de toolbar ou action bar. A action bar, ela utiliza a cor primária do aplicativo, que no caso é a nossa color primary. Bom, a gente vai ver mais detalhes sobre Activity, cores e enfim nas próximas aulas. E também a gente vai ver vários componentes de design e de layout. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou qualquer tipo de feedback, deixe nos comentários. Soca o dedo nesse like aí e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!